Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, Deus tem falado ao nosso coração no início desse ano. Deus tem trazido a nós um tema que é muito recente, não é verdade? Um tema muito recente que foi entregue ao povo de Deus há mais ou menos 2000 anos atrás, não é verdade? Então quer dizer, uma notícia nova, novinha em folha, não é verdade? Pronto. Mas através dessa palavra profética, amado, nós temos aprendido e temos recebido algo de Deus, amém, amados? Amém. E nós estamos caminhando a palavra profética, é a igreja, relacionamentos restaurado. Efésios 2,14a diz, porque Ele, oh glória, aleluia, Ele é a nossa paz. Que beleza, querido. Então, amados, presta atenção, porque nós começamos a ver, começamos a aprender com essa palavra profética, que na verdade, Jesus quando veio, ele veio resolver um problema de relacionamentos, amém? Amém. Então presta atenção, querido, porque Jesus veio resolver um problema de relacionamento. Chegou o momento em que ele foi assunto aos céus, morreu por nós, ressuscitou e foi assunto aos céus. E agora ele entrega uma missão. Antes de ser assunto aos céus, ele entrega uma missão à igreja. Então, querido, essa missão da igreja é de ser instrumento de Deus na restauração do homem. Na restauração do homem, nas suas três dimensões. Para na verdade, ser usado como instrumento na mão de Deus, para restaurar os relacionamentos. Amém, queridos? Amém. E nós temos visto que esses relacionamentos, eles atuam em três dimensões. Não é verdade? Uma delas, diga assim, primeira dimensão, diga. Primeira dimensão. Espiritual. Espiritual. Segunda dimensão. Segunda dimensão. Interpessoal. Interpessoal. Terceira dimensão. Intrapessoal. Então presta atenção, porque na verdade o problema de relacionamento espiritual, no nível espiritual, é relativo ao relacionamento entre o homem e Deus. O interpessoal implica, querido, uma relação entre duas ou mais pessoas. E a intrapessoal, na verdade, é um problema de relação, de relacionamento do indivíduo com ele mesmo. Amém? Amém. Nós vimos isso, que o formato da cruz, ele nos traz esse direcionamento. Há uma madeira na vertical, uma na horizontal. A vertical vem restaurando o relacionamento, vem, na verdade, restaurando o relacionamento entre o homem e Deus. Amém? Amém. Na horizontal, entre o homem com o seu próximo. Só que no meio existe uma junção. E Deus tem falado ao nosso coração que essa junção, na verdade, é a relação do homem consigo mesmo. Amém, queridos? Amém. E amados, hoje eu quero falar de um subtema desse tema. E o subtema, amado, desse tema, na verdade, é desconfiança. E a desconfiança, na verdade, querido, ele é um inimigo silencioso que vai entrando e vai minando os relacionamentos. Então presta atenção, porque há dois versículos base e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro está em Romanos 4:20, a parte A diz: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por desconfiança. Mas em 1 Coríntios 2:15a diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Aí você fala assim: pastor, você acabou de começar a palavra dizendo que vai falar sobre desconfiança. O que tem a ver desconfiança com discernimento? Você vai ver que as pessoas, amado, confundem essa palavra. Você vai ver que no decorrer da mensagem Deus vai falar o meu coração e o seu. Amém, amados? Amém. Então presta atenção, a desconfiança, ela na verdade ela vai entrando na nossa vida e vai minando, amado, completamente os nossos relacionamentos. Preste bem atenção, porque a desconfiança, até certo ponto, ela é natural e é prudente. E a gente vai aprender isso. Ou seja, o que seria, qual seria a desconfiança que seria prudente? Na verdade, amado, é você não aceitar qualquer coisa
sem antes você analisar. Jesus falou assim: qual de vocês que vai construir uma casa não para primeiro, calcula para ver se você vai conseguir terminar? Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então, às vezes, esse tipo de desconfiança que nós vamos ver até o final da palavra, que não é desconfiança, a gente vai ver o que a gente tem que fazer e qual é o direcionamento desse aí. Isso é uma prudência, querido, amém? Isso é bom ter. Glória a Deus. Amém. E amado, na verdade, para que vocês vejam, existe um exemplo bíblico para isso. Preste atenção, porque a Bíblia, amado, ela fala de uma igreja que estava em total funcionamento numa cidade chamada Bereia. E os discípulos, queridos, de Jesus, os apóstolos, aqueles servos de Deus, entraram na cidade e começaram a pregar o evangelho do reino. Começaram a pregar o evangelho do reino. Você quer ver qual é a prudência desses homens? Preste bem atenção, querido. Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, amado, presta atenção. Hoje em dia, o problema que há nas igrejas é porque sobe alguém em púlpito, prega ou se aproxima de você um líder, fala algo e você não checa na palavra para ver se está lá ou não está. Você está conseguindo entender, querido? Isso não é prudente. Tem pessoas, amados, que servem um Jesus que ele conhece de um filme que ele assistiu. Está servindo ao Jesus errado, querido. Deus não é um Jesus de filme. Agora vê se pode, né? Até parece que um filme ia conseguir conter Jesus. Misericórdia, né, querido? Se a própria palavra diz no final do livro de João que muitas coisas Jesus fez, muitos outros milagres, prodígios, maravilhas, que se fosse escrever não caberia em todos os livros do mundo. Quanto mais um filme, querido. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Mas o problema está, amado, que normalmente eu escuto e não vou checar na palavra. Amado, já quero começar esse culto dizendo algo que eu já tenho falado para vocês. Aqueles que estão no GE Caminhando conosco já têm escutado isso bastante. Amado, não existe caminhada no reino sem leitura da palavra. Se você é uma pessoa que você não lê a palavra, eu vou te dar uma notícia agora, para ver se você acorda. Você está andando errado. Porque a palavra de Deus é a única fonte fiel, é a única fonte fidedigna, autorizada por Deus. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção. Porém, o que estamos falando, amado, é sobre algo, é sobre a desconfiança. Na verdade, você tem um quadrinho aí, não tem, no seu boletim? Amém. Vem escrito aí: a desconfiança que julga todas as coisas pelos seus traumas e experiências anteriores, ao invés de discernir pela a palavra. Estão começando a ver, querido, onde é que o discernir entra? Na desconfiança. Vocês estão começando a ver aí onde é que o discernir entra? Presta bem atenção. Tem muitas pessoas, pastor, me explica isso melhor que eu não estou entendendo. Presta atenção, querido. Às vezes, eu tenho avós que casaram e se divorciaram. Aí os meus pais casaram e se divorciaram. Portanto, agora, querido, eu não quero saber de casamento. Por quê? Porque eu desconfio. Eu não acho que isso, querido, é um negócio legal. Eu acho que isso não é uma coisa boa. Porque eu só vi meus avós ou meus pais sofrerem com o divórcio e ainda me afetaram. Você está conseguindo entender, querido? Essa desconfiança, querido, Deus está falando hoje conosco que isso não é para existir na nossa vida. Deixa eu falar um negócio para você: quem vive de passado é museu, querido, viu? Então preste atenção, amado. O que aconteceu no passado, aconteceu. Hoje, querido, na palavra de Deus, Deus está querendo reescrever uma nova história para você. Amém? Amém? Deus está querendo, amado, escrever uma nova história na tua vida. Presta atenção, querido. Não tem essa coisa de que, não, mas casamento não é importante. Não é importante mesmo não, é necessário. A palavra de Deus diz que chega um certo momento em que abandonará o homem pai e mãe, e ele vai se unir a uma mulher e eles serão uma só carne. Pronto, querido.
Por quê? Porque o ser humano tem que crescer, tem que sair da barra da saia da mãe, querido. Como pastor, às vezes você escuta cada coisa, rapaz. Chega uma mamãe desesperada. Pastor, por favor, preciso que ajude meu filho. Tadinho. Coitadinho dele, meu filhinho. Aí você fala, filhinho, é mesmo? Tudo bem, minha senhora, vamos orar. Quantos anos tem seu filho? Vamos ver pra gente sentar, conversar. Não, meu filhinho, tão queridinho, ele tem simplesmente 45 anos. Querido, pelo amor de Deus. Na verdade, a vontade de falar assim, querida, você esqueceu de tirar a fralda dele. Esse é o problema. Tira a fralda, querido, para que ele cresça. Tem que crescer, querido. Amém, igreja? Amém. Então, amados, presta atenção. Essa desconfiança Deus não quer que exista. Por quê, pastor? Porque essa desconfiança, amado, isso afeta todos os níveis de relacionamentos. Deixa eu falar um negócio para você, amado, para que você entenda. Quando eu desconfio de algo, vamos supor, estamos falando de casamento. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pronto. Aí o marido pensa assim, presta atenção, se eu começar a tratar a minha esposa meio cheio de coisa, sabe? Com muito carinho, com muito amor, sabe, querido? O que vai acontecer é que essa mulher vai querer montar. Pronto. Essa desconfiança, preste bem atenção, olhem aqui para mim. Essa desconfiança, na verdade, sabe o que acontece? Você tem ideia? Ela mata a tua fé. Por que, pastor? Não entendi. A palavra está dizendo, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Tratai-a como parte mais frágil. Aí você não faz porque você desconfia que se você fizer, ela vai montar. E vai querer mandar dentro da casa. Portanto, você acabou de não crer no que a palavra diz. A desconfiança, ela mata a tua fé, querido. Quando eu sou um cara meio desconfiado de tudo, não sei qual é a igreja que entra, não sei não. Sei lá, esse pastor careca aí, não sei não, querido. Esse negócio aí e tal, vem com um negócio aí de discípulo, discipulador, GE, que negócio é esse, rapaz? E aquela coisa aí. Mano, olha só. Preste bem atenção, querido. Que Deus está querendo falar conosco nessa noite poderosamente. Amém. Sabe por quê, querido? Quando eu começo a desconfiar de tudo e de todos. Quando eu começo a desconfiar de tudo e de todos, eu vou matando a minha fé. E quando eu mato a minha fé, você tem ideia do que acontece? Você não consegue agradar a Deus. Como não, pastor? Olha aí comigo, acompanhe comigo. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam, querido. Então presta atenção. Sem fé, nós não vamos conseguir agradar a Deus em nada. Meu amado, não existe meio termo. Ou eu creio, ou eu não creio. Quantos aqui, queridos, já escutaram falar assim, alguma mulher chegar e falar assim: olha, eu estou meio grávida? Que é isso, querido? Ou está grávida ou não está, meu amado. Você está conseguindo entender, querido? Ou está ou não está. Não existe não, eu tenho um pouco. Não, veja bem. Eu creio, mas ao mesmo tempo você não crê. Se você cresce, querido, você vivia a palavra. Você botava ela como vida na sua vida, independente do posicionamento do seu cônjuge. Querido. Tem cônjuge, às vezes chega um pro outro, não, veja bem, isso não é muito importante. Aí você fala, realmente você está certo, né? Não é muito importante não, é necessário. Portanto, ou é ou pula fora, querido. Presta atenção. Deus tem o melhor para você, querido. Amém. Deus está querendo que você e eu sentemos na mesa do banquete. Você está ali comendo migalha. Presta atenção, igreja. E
se eu começo a perder a fé e começo a me afastar de Deus, você tem ideia do que acontece? Eu não cresço espiritualmente. Porque o viver a palavra de Deus, o ler, o se encher e viver a palavra de Deus é que traz um crescimento espiritual na minha vida. Olha o que diz Hebreus 4:2. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pelo que, igreja? Pela fé naqueles que a ouviram. Querido, presta atenção. Portanto, há uma diferença entre discernimento e desconfiança. Há uma diferença entre você ser prudente, discernir as coisas pela palavra, fazer as contas, pensar direitinho para ver se você vai conseguir terminar, e ser uma pessoa desconfiada. Tem uma diferença aí, querido. Você está conseguindo entender, mano? Amém. Amém? Então eu queria começar a caminhar com você, porque a gente vai começar a entender o que a desconfiança é, o que ela faz. Presta atenção, amado. A desconfiança, na verdade, é a mesma coisa, é igual, querido, a julgar por conceitos humanos. Diga assim: desconfiança é igual julgar por conceitos humanos. Presta atenção, querido, olha para mim agora que eu quero falar com você. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Presta atenção, porque esse homem tinha homens que eram seus servos. Certa ocasião, esses homens precisam da ajuda de Davi e seus homens. Davi estende a mão, querido, aos homens de Nabal. E você vai ver mais para frente como é que Davi e seus homens trataram esses homens. É como se diz lá no Brasil: trataram eles a pão de ló. Sabe como é que é? Trataram eles bem, querido. Uma certa ocasião, logo após a morte de Samuel, o que acontece é que Davi com seus homens estão voltando, e no caminho onde eles estavam indo, eles ficam sabendo que Nabal está, amados, no caminho para onde eles iam passar, que Nabal está ali por perto, está na região, tirando a lã de suas ovelhas. Davi, querido, precisando de ajuda, vai e envia seus homens para falar com Nabal. E os homens de Davi vão e falam com Nabal. E após falar com Nabal, após os homens de Davi falarem para ele, querido, você pode perguntar aos seus homens, e você vai ver que quando eu estou falando a verdade, que quando os seus homens estiveram conosco, nós ali os protegemos, nós demos a ele de comer, de beber. Você tem ideia do que Nabal diz para os homens de Davi? Presta atenção. 1 Samuel 25, 10 e 11 diz assim: respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Querido, presta atenção. Para mim já entra aqui um pouco de conflito, porque naquela época não existia que eu não conhecesse Davi, querido. Então, amado, presta atenção que a pessoa que ela desconfia de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum lugar, preste bem atenção, que a primeira coisa, querido, que acontece é que ele julga pelo exterior. Ele julga pelo que ele vê. Aqui Nabal, querido, o que acontece é que ele estava julgando, querido, pela aparência. Olha só,
quando ele diz quem é Davi e quem é filho de Jessé. Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu Senhor. Presta atenção, querido, o que ele está vendo? O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha, querido, essa história já é velha. Isso já tem acontecido muito aqui. Eu não vou nem checar. Eu não vou nem checar, porque, deixa eu ver, eu já tive experiências dessas anteriores. E eu sei que tem pessoas que estão querendo, querido, ganhar nessa história. Tem pessoas que estão fazendo justamente isso que esse tal de Davi está querendo fazer. Não fazem nada, fogem dos seus senhores, chegam, entram em outras terras e pegam a comida para comer. Presta atenção, querido. Sabe por que tem muita gente que não entra dentro de uma igreja e não se converte? Você tem ideia? Porque generalizam. Acham que todas são iguais. Mas a palavra diz que tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Glória a Deus. Mas quem é desconfiado não consegue, querido, olhar para essa palavra, porque a fé dele naufragou. E ele se cansa de procurar. E ele se entrega a Satanás. Se entrega ao mundo. Ao curso desse mundo, à vontade da sua carne. Você está conseguindo entender, querido? Amém. As pessoas deixam de fazer porque tiveram ou já viram um modelo, uma experiência atrás. Meu amado, pare de viver por experiências. Você tem que discernir pela palavra de Deus. Ah, isso aconteceu, mas o que a palavra diz, meu querido? Vai ver o que a palavra diz a esse respeito. Que 7.000 não dobraram o joelho a Baal. Então, querido, existem 7.000 que estão aí espalhados, amado, que creem no Senhor, vivem e pregam o verdadeiro evangelho do reino. Amém. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Presta atenção, amado. Que a pessoa que é desconfiada, ela julga pelo exterior e não escuta e nem sequer procura ouvir. Nabal não foi nem checar com os homens dele, querido. Presta atenção. Sabe por quê? Se ouvissem seus homens, se Nabal tivesse ido lá e ouvisse seus homens, ele ia saber o que é que Davi tinha feito, amado, pelos homens dele. Olha o que é que diz, amado, 1 Samuel 25, 15 e 16. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo, de muro, em redor nos serviam, querido, tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivemos com ele apacentando as ovelhas. Querido, Davi e seus homens protegeram e guardaram os homens de Nabal. Presta atenção, querido. Sabe por que casamentos dentro da igreja não dão certo? Porque eu quero trazer a experiência de outros para dentro do meu casamento. Sabe por que tem muita gente que não se casa? Porque traz para a sua vida modelos do mundo que diz que juntado com fé casado é. Você sabe por que, querido? Que muitos filhos não obedecem seus pais e porque pais suscitam a ira dos seus filhos? Por causa do modelo. Como assim, pastor? Não entendi. Como é que eu suscito a ira do meu filho? Eu minto e depois falo para ele não mentir. Pastor, um dia trouxe um exemplo aqui bem legal. Pastora Dani trouxe aqui um exemplo bem legal. Uma outra vez onde ela falava que eu chego, falo pro meu filho, não minta. O telefone toca, o meu filho atende. E ele fala, pai ou mãe, é para você. Você fala assim, diga que eu não estou. Afinal de contas, é para mentir ou não é para mentir, querido? Sabe por quê? Conceitos que eu quero trazer do mundo exterior para dentro e deixo de olhar para a palavra de Deus, que é a nossa única fonte de vida. Não discerno, querido, pela palavra de Deus.
Eu não vou buscar dizer o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que eu estou passando, daquela situação, daquele local, ou do que quer dizer daquela pessoa. Eu não procuro, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. E a outra coisa, querida, é que, na verdade, o desconfiado, ele procura sempre ver, querido, que vantagem ele vai ter. Presta atenção. Não é a real necessidade que importa. Não é a real necessidade. O que acontece, querido, é que eu quero ver se eu tenho alguma vantagem. O que eu vou ganhar nisso aqui? Eu vou mandar comida para Davi. O que eu vou ganhar? Ele já tinha ganho. E com certeza, pelo caráter do nosso Deus que eu conheço, querido, Deus ia abençoar esse homem mais ainda. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, olha o que ele diz: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosquiadores, ou seja, para os meus empregados. Olha aí, querido. E a daria a homens que eu não sei de onde vêm. Presta atenção, querido. Deixa eu falar um negócio para você. Deus tem trazido homens e mulheres para dentro dessa congregação, amém? Amém. E vão trazer muito mais. Amém. Só que deixa eu falar um negócio para você. Quando a pessoa se achega para o Senhor, sabe como é que ela se achega? Suja na lama do pecado. Dá trabalho, querido. Você não tem ideia. E tem mais, é impossível fazer sem o Senhor. Você um dia se aproximou do Senhor, começou a caminhar com um homem ou com uma mulher de Deus. Ele teve e tem tido paciência e tem caminhado com você. Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então preste atenção, querido. Quando as pessoas se aproximarem, não traga à sua mente experiências de que não quer dar um pontapé nele e deixa ele de lado. Lembre-se, querido, que você deu trabalho e que de repente ainda continua dando, não se sabe, não é verdade? Eu pelo menos dei um trabalho tremendo, querido. Ô, Jesus, eu creio que ainda continuo dando. Mas presta atenção, porque quando começa a me dar muito trabalho, em vez de eu olhar para a palavra de Deus e ver que Jesus, ele morreu não só por mim, mas morreu por aquele amado também, ou aquela amada, se eu não olhar para essa palavra, querido, eu vou desistir da vida do meu irmão. Deus vai te dar estratégia, isso é diferente. Mas você não desiste da vida dele, querido, porque Jesus nunca desistiu da tua. E pasme, Jesus não vai desistir daquele. Você está conseguindo entender, igreja? Então presta atenção, amado. Não procure tomar vantagem. Não, só vou ter discípulo legal, que aí, entendeu? Tudo, só aqueles que caminham, entendeu? Aqueles que não querem, né, que estão me dando trabalho, eu não vou. Por quê? Porque eu quero ser reconhecido. Afinal de contas, eu quero ser conhecido como um discipulador, olha, que tem mais discípulos que o pastor. Querido, isso não é uma corrida não, você sabia? E eu oro ao Senhor para que você tenha, querido, tempo, né? E tenha, querido, 3, 4, 5 vezes mais discípulos do que eu tenho. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Só que no meio desse pacote aí vai vir vamos colocar assim, vai vir uma goiaba podre, sabe? Mas que o Senhor restaura. Amém. E quer restaurar. E Deus quer usar a tua vida e a minha. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Então presta atenção, amado. Porque Nabal era esse tipo de homem. Sabe? Na verdade, a desconfiança, amado, faz com que a gente comece a desconfiar dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Faz com que a gente comece a desconfiar do nosso cônjuge. Faz com que eu comece a desconfiar da igreja. Será que aqui é o local realmente? Não entendi, pastor. Como é que eu começo a desconfiar da igreja? Quando você começa a ser muito exortado naquilo que você está errando.
Aí você fala assim, eu estou vendo que isso aqui não é igreja para mim. Porque afinal de contas, estão me exortando demais, então aqui não é igreja. Porque eu não vim para criar confusão. Que confusão, querido? Tem alguém se aproximando, lhe amando, falando, amado, aí você vai cair no buraco, vem para cá. Aí eu começo a desconfiar da igreja. Chego na igreja, querido, tem uns caindo no Espírito Santo, outros não sei o que. Eu falo, ih, querido, pelo amor de Deus, para com isso. Cuidado, querido. Cuidado com as desconfianças, amado. Você tem um quadrinho aí no seu boletim, não tem? Vem dizendo assim, a desconfiança causa insegurança e rouba a alegria dos relacionamentos. Quando eu começo a ser uma pessoa desconfiada, querido, eu começo a ficar uma pessoa insegura. Porque eu nunca sei o que vai vir dali. Daquela pessoa, daquela situação. Isso começa a roubar a alegria dos meus relacionamentos, porque eu não confio mais em ninguém nem nada, querido. Ou seja, eu nunca estou contente quando eu estou com alguém. Não consigo me alegrar. Não consigo me relacionar. Por quê? Porque eu creio, eu acho que aquela pessoa estou sempre desconfiado, achando que aquela pessoa está querendo tirar alguma coisa de mim. Tirar algum proveito. Fazer algo contra mim. E Deus está querendo que a igreja dele tire isso do coração, querido. Nessa noite. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Presta atenção, amado, porque nem sempre nós falamos que desconfiamos, sabe? Mas as nossas atitudes são atitudes desconfiadas. Eu posso fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque eu estou desconfiado. Como eu citei na questão do casamento. Eu não amo minha esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, porque eu estou o quê? Desconfiado. Você está conseguindo entender? Eu começo a ter atitudes. Eu não falo para minha esposa, olha, eu não estou fazendo, porque se por um acaso eu começar a fazer isso, eu estou desconfiado, eu tenho no meu coração, entendeu, que você vai começar a querer montar em mim, vai querer mandar na casa. Eu não falo isso. Mas com as minhas atitudes, eu não obedeço a palavra de Deus. Então as minhas atitudes são atitudes o quê? Desconfiadas. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Vocês estão comigo aqui, amém? Amém? Então, amado, presta atenção. Segunda coisa que a desconfiança faz. A desconfiança, querido, ela rouba a tua bênção. Presta atenção. Porque no dia, amado, do Pentecoste, enquanto era derramado o Espírito Santo de uma maneira, amado, sobrenatural, de uma forma tremenda, enquanto os muitos, queridos, recebiam o Espírito Santo, via como labareda de fogo, como língua de fogo sobre a vida dele. Outros, amados, ao redor, perplexos, maravilhados com aquilo que estava acontecendo, e louvavam a Deus. Mas presta atenção, amado, os que estavam com o coração endurecido, desconfiados, perdiam a bênção e diziam, sabe o que? Eles estão embriagados. Começaram a zombar. Querido. Presta atenção, olha o que diz Atos 2,13. Outros, porém, zombando, dizia, estão embriagados. Amado, presta atenção. Como eu falei anteriormente, às vezes tem um mover de Deus tremendo, uma unção, uns caem, outros caem de joelho no chão, se quebrantam, outros se arrependem. Aí tem outros do lado, os zombadores, de braço cruzado, ó. Que palhaçada, eu caído no chão, vai ver, o pastor marcou com ele para ele cair. Querido. Você está entendendo, meu amado? Aí sabe o que acontece com isso? Eu perco a bênção. A igreja inteira transborda do Espírito Santo e eu saio vazio, eu saio no negativo. Porque até o que eu tenho é tirado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. E como é que isso acontece? Presta atenção. Às vezes eu estou, amado, numa oração. Aí estou ali num momento tremendo. Deus derrama uma unção, querido. Deus cura uma enfermidade.
Você tem ideia como é que a pessoa desconfiada trata isso? Você tem ideia, mano? Ele diz assim, foi um remédio que eu tomei antes. Querido. Ou então às vezes ele vem assim e fala assim, eu acho que na verdade eu não estava muito doente não. Acho que na verdade era só aquela coisa meia... Acho que não chegou a pegar não. Você está conseguindo entender, querido? Glória a Deus. Ou então às vezes eu começo a falar assim, isso foi coincidência. Eu tinha tomado o remédio antes, orou, entendeu? E agora o remédio fez efeito. O desconfiado, ele não crê, querido. A fé dele naufragou. Ele não consegue crer. Por isso ele perde a bênção. Podia ter sido curado naquele momento. Não creu, desconfiou. O que aconteceu? Perdeu a bênção, querido. Perdeu a bênção. Aí não recebe a cura. Você está entendendo, amado? A pessoa está desesperada, correndo atrás de um emprego, de um trabalho. Sabe como é que o desconfiado age quando ele arruma um trabalho? Ele bate no peito, querido, e fala assim, foi a minha capacidade, é que eu sou bom demais. Se levanta, querido, com toda a sua soberba e tenta apagar o que Deus fez. Sabe o que acontece? Não fica no trabalho muitos dias, querido. Sabe por quê? Porque a soberba precede a queda. E aos soberbos, a palavra diz que Deus resiste a eles. Você está conseguindo entender, querido? Amém. E quando eu desconfio, amado, eu perco a bênção. A bênção é elevada. Porque o diabo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, meu amado. Bota isso no coração de vocês, igreja. Amém. Presta atenção, mover do Espírito Santo. Tremendo. No meio da congregação. O desconfiado pensa é um exagero. Que situação é essa? O que está vendo aqui? Que palhaçada! Tudo que você traz do Evangelho do Reino é um exagero. Isso aí já é doença. Amar Deus, não. Vir à igreja, tudo bem. Mas fazer isso aí que... Não! Querido, presta atenção. Vai perder a bênção. Vai perder a bênção. Presta atenção, igreja. Os corações endurecidos e embrutecidos pela desconfiança, amado, não conseguem perceber as maravilhas de Deus em favor do seu povo. Ele não consegue ver o mover de Deus. Ele não consegue ver as obras que são feitas pelas mãos de Deus. Ele não reconhece, querido. Por quê? Porque não crê. Porque a fé dele naufragou por causa da sua desconfiança. Porque quer viver, amado, segundo o curso do mundo, segundo as suas experiências. Presta atenção. E como consequência, querido, se eu não já estou tendo crescimento espiritual, eu desconfio, amado. Você acha que eu vou ler a palavra para quê? Presta atenção. Porque a terceira coisa é que eu começo a desconfiar da palavra. Prefere crer, querido, em tradições humanas do que na palavra de Deus, que permanece para sempre. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus? Ele falou assim, as vossas tradições anulam a palavra de Deus. Por isso, querido, por isso é que ele desconfia de tudo. A palavra diz que Jesus, o verbo de Deus vivo, veio para o que é seu e os seus não o receberam, querido. Presta atenção. Jesus, quando ele entra no cenário, querido, o que acontece é que não existia Novo Testamento. Jesus pregou o quê? Presta atenção. Ele já vinha falando acerca do reino de Deus. Ele falou aquilo que já estava no coração do Pai desde antes da criação do mundo. Mas a religiosidade, a desconfiança, o mau caratismo, querido, sabe o que acontece? Anulou o que Jesus veio fazer por eles, na vida de cada um deles. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Presta atenção. Mateus 24:35 diz assim, passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão, de maneira nenhuma, querido. Um dia tudo vai acabar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Ela vai permanecer. E aquele que vive pela palavra de Deus, esse vai receber a vida eterna. E esse vai permanecer. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amém. Presta atenção, amado, para que você entenda. Você sempre vai crer em alguma coisa. Sempre. Só que o desconfiado, ele vai sempre preferir crer naquilo que ele vê. Por quê? Porque ele não consegue, querido, em crer em nada que é espiritual. Sua fé naufragou. E a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. Eu não vejo nada, mas eu creio e caminho em direção, já com a minha vitória na mão. Presta atenção, querido. Alguns de vocês estão passando por lutas, por dificuldades aqui. Se apegue à palavra de Deus que permanece para sempre. Essa vai te levar para um caminho de vitória, querido. Amém. Amém, igreja? Amém. Então presta atenção, que para a desconfiança existe um antídoto, existe um soro. Presta atenção que diz João 20, 27, diz assim: não sejas incrédulo, mas crente. O que a palavra está dizendo assim, aqui é o seguinte, querido. Não seja alguém que não tenha fé na palavra. Não seja alguém que não creia. Tenha fé. Tenha fé. Só que eu quero trazer um negócio. Porque muitas pessoas abrem a boca e dizem assim: eu creio. Creio. Aí você olha para a vida da pessoa. Ela não vive conforme a palavra. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Portanto, querido, se eu não ajo conforme a palavra de Deus, logo eu não creio. Vocês estão entendendo bem isso, querido? Amém. Se eu não estou trazendo a palavra de Deus para ser vida na minha vida, eu não estou crendo. Eu não tenho fé. Você está conseguindo entender? Amém. E o antídoto para isso, querido, é tudo que for fazer, com qualquer pessoa que você for se relacionar, seja com pessoas, seja com situações, seja o que for. Amada, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender é discernir pela palavra de Deus. A gente tem que ver o que a palavra diz a respeito, meu amado. Preste bem atenção. Jesus, quando ele se vê numa situação, querido, se vê numa necessidade diante do diabo, ele discerniu todas essas ciladas, querido, do diabo pela palavra. Não teve nenhuma investida, querido, que Jesus não tivesse discernido pela palavra de Deus. A sugestão do diabo era boa para o homem, para o ser humano. A palavra diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e logo em seguida ele teve o quê? Fome. Jesus cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. O diabo aparece e fala assim: você está com fome, querido? Mande que essas pedras se transformem em pão. E ele começa a falando assim: se és filho de Deus, então faz o seguinte, para provar que você é filho de Deus, você está com uma necessidade aí, então presta atenção, supra essa necessidade. Jesus, ponto número 1, Jesus não tinha crise de identidade. A começar, Jesus sabia quem ele era e ponto final, não tinha que provar nada para ninguém. E sabe como é que Jesus define isso? Ele define com o seguinte: a palavra diz. A palavra diz. Amado, você está passando por alguma situação hoje. Você sabe o que a palavra diz a esse respeito? Você já procurou ver? Não, pastor, veja bem. Eu consultei algumas pessoas, entendeu? Dependendo da situação, fui ver advogados, vi isso, vi aquilo. Ou então, experiência de algumas pessoas, entendeu? Teve pessoas que aconteceu isso. E eu não estou perguntando isso. Isso aí vai trazer desconfiança para a sua vida.
Isso aí vai te naufragar na fé. Eu estou te perguntando se você já viu o que a palavra diz a respeito do que você está passando. Essa é a minha pergunta. Porque a gente lembra de tudo, menos de olhar o que a palavra diz. Eu lembro de pedir conselho, querido, se calhar até para o mendigo que está na rua. Mas eu sou incapaz de pegar a Bíblia que está à minha disposição e abrir e ver qual é a palavra que Deus tem a respeito daquele assunto. Temos aqui na igreja jovens e adolescentes, não é verdade? Você sabe o que jovens e adolescentes da cidade estão fazendo? Estão pulando de galho em galho, querido. Tendo relacionamento uma com outra a cada dia. Se for ver pelas aparências, pelas experiências, eles vão começar a seguir esse caminho. E qual é o nosso trabalho? É chegar para esses amados, direcioná-los, e eles têm começado a ver isso, e têm começado a ler a palavra e ver o que a palavra diz a esse respeito. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Não importa o que as pessoas estão fazendo, não importa o que aconteceu com as pessoas, você é um servo de Deus, querido. Amém. Você, querido, saiu da posição de criatura e você agora é filho. Presta atenção. Vai pegar a experiência, querido, de quem nem conhece a Deus. Presta atenção, amado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Jesus sempre veio buscando e colocando diante a palavra está escrito. A palavra está escrito. Quando o diabo, querido, usa a palavra fora de um contexto para arrumar um pretexto para que Jesus se suicide, sabe o que Jesus faz? Também está escrito. Ou seja, diabo, deixa eu falar um negócio para você que eu acho que você não entendeu bem. A palavra ela não se contradiz. Você está tirando isso aí fora de um contexto. Você tem que olhar o contexto, não pode trazer o versículo solto. Você tem que olhar o contexto. Para provar que isso aí está fora do contexto, deixa eu falar o seguinte para você. Aí Jesus veio com um versículo que dava base e quebrando aquele texto fora do contexto que o diabo estava levantando. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amado, se você não estiver cheio da palavra, você vai ser desconfiado o resto da tua vida. Se você não for uma pessoa transbordando da palavra de Deus, querido, você vai ser uma pessoa desconfiada para o resto da vida. Há momentos, querido, na nossa vida que tudo parece escuro. Tudo, amado, o que podemos e devemos fazer para ter um coração confiante é declarar o que a palavra diz. É abrir a boca e falar, a palavra diz. São poucos, querido, que eu vejo orar ou clamar diante de Deus. Falar, Deus, eu estou passando por essa situação. Eu estou assim, eu estou assado. Está doendo, mas eu quero te dizer um negócio, Senhor. E aí começa a declarar a palavra de Deus. E aí começa a declarar a palavra de Deus. E começa na oração falar assim, mas eu quero dizer, Senhor, que eu não vou me abalar. Isso não vai abalar a minha fé. Isso não vai desviar do teu caminho. Porque a tua palavra diz, eu creio e ela vai se cumprir. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Presta atenção o que a palavra diz em Hebreus 4,16. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Presta atenção, amado. Se eu não creio, se eu não tenho fé, se eu não entro com ousadia no santíssimo lugar, na sala do trono, eu não recebo misericórdia. Eu não recebo misericórdia e eu não vou conseguir achar graça para o meu socorro. Presta atenção, igreja. Deus está querendo abrir os nossos ouvidos. Deus está querendo que a gente abra o nosso coração, para que a palavra entre, querido, e a gente comece a confiar simplesmente na palavra do Senhor e mais nada. Sabe por quê, querido? Tem muito charlatão aí ganhando terreno, dizendo que é homem de Deus. Você tem ideia? Porque o povo de Deus não lê a palavra.
palavra diz sim que vão se levantar os falsos profetas. Mas presta atenção. Se você, querido, conhecer a palavra, se você estiver cheio da palavra, você não vai se deixar levar por ventos de doutrina, querido. Mas você só vai ser conduzido pela palavra de Deus. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Segunda coisa, o antídoto, querido, é crer no que a palavra diz que Deus é. Você tem ideia, querido, do que Deus é? Nós cantamos numa música aqui hoje. Tem pessoas que pensam que Jesus ele é um profeta. Foi um profeta. Tem pessoas que acusaram ele dizendo que ele era um agitador qualquer. Você sabe quem é Jesus, querido? Ele é o Verbo de Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Você não precisa me responder, mas qual foi o último dia que você abriu a tua boca e começou a declarar quem Deus era para o diabo? Ou você só sabe que chegar para Deus, abrir a tua boca e apontar, olha o que o diabo está fazendo comigo. Estou com medo. A palavra não manda você fugir do diabo, ela manda você fugir da tentação. Nós vimos isso na palavra anterior. Com relação ao diabo, a palavra manda você resistir. Mas você só vai resistir, querido, se você estiver conectado com Deus. Porque você tem que estar sujeito a Deus. Quando você está sujeito a Deus, você consegue resistir o diabo e ele foge de você. Você está entendendo, igreja? Amém. Presta atenção no que o salmista diz. O salmista conhecia muito bem. O salmista conhecia muito bem que era o Deus que ele servia. Salmo 76, 12. Ele quebranta o orgulho dos príncipes e é tremendo aos reis da terra. Salmos 89, 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos que o rodeiam. Salmo 113, 5. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Amado, é preciso exercer o poder da confissão de fé, querido. Quando você vai ler os Salmos 91, nós vemos, amado, que as bênçãos relatadas acontecem. As bênçãos relatadas, não acontecem gratuitamente. Presta atenção. Elas acontecem pelo poder da confissão da fé. É pelo poder da confissão da fé. No meio daquela situação tão angustiante em que o salmista estava. Setas que voam de dia. Presta atenção, querido. É guerra para tudo que é lado. Ele sendo atacado e envolvido por tudo que é lado. Presta atenção. Mortandade. O salmista, amado, podia usufruir do abrigo e do refúgio do Senhor. E o Salmo diz o porquê. O salmista diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nos momentos de aflição, querido, nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades, o que você faz, meu amado? Você vai ver o currículo de alguém que já passou por alguma história dessa? Ou você, querido, se refugia à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, aquele que tem todo o poder, aquele que o seu trono, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, e que a terra é o estrado dos seus pés, aquele que era, é e o que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Todo-Poderoso, querido. E aqueles que estão debaixo das suas mãos, presta atenção, esses não serão atingidos. Amém. Pode vir seta que voa de dia, pode vir mortandade, pode vir o que for, querido. A tua tenda não vai ser abalada, não vai ser atingida. Nada, querido, vai atingir a tua tenda, a tua casa. Por quê? Porque você está refugiado, querido, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, que vai te exaltar a tempo oportuno. Amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus.
amado, ele tinha dito: tu és o meu refúgio. E sabe o que acontece? Deus se torna conforme o salmista diz que Deus é para ele. Vai começando a entender. Vai recebendo mais um pouco. Presta atenção. O salmista falou: tu és o meu refúgio. E Deus assim se torna o refúgio do salmista. Então presta atenção, amado, para que você entenda o porquê. Deus é para nós, amado, do tamanho que nós dizemos que Ele é. Deus é para nós do tamanho que nós dizemos que Ele é. Deus, querido, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é imensurável. Tudo que a palavra diz que Ele é. Presta atenção. No entanto, para nós, Ele se revela à medida que confessamos o que Ele é. Se eu acho que o meu Deus, Ele não é poderoso para me dar papéis, Ele não vai ser mesmo não. Se eu acho que o meu Deus não é poderoso o suficiente para restaurar o meu casamento, Ele não vai restaurar. Por quê? Porque você botou o seu casamento, as suas finanças, ou o que quer que seja, maior, como se fosse maior do que o seu Deus. E a palavra do Senhor é: alguma coisa difícil demais que eu não possa fazer? A resposta é não, igreja. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Presta atenção, amado. Nós confessamos, abrimos a nossa boca, vamos declarando, e Deus vai se tornando para nós do tamanho da nossa confissão. Cada vez que eu declaro, Deus vai se tornando do tamanho. Deus vai agindo conforme eu permito e conforme eu declaro. O caminho, amado, de toda relação com as bênçãos de Deus começa no que eu falo. Não entendi, pastor. Deus vai te livrar, amém? Amém. Não importa se é seta que voa de dia, não importa se é mortandade, não importa, querido, se você está no vale da sombra da morte. Presta atenção, porque não importa nada disso. Deus, Ele é Deus, Ele pode te tirar daí, a qualquer momento. Aleluia. Basta você declarar que Ele pode. Amém. Se você não crer e não confessar que Ele pode, o que acontece, querido, é que Ele, naquela situação, Ele não vai poder. Porque você não chamou Ele para dentro. Você não abriu a tua boca. Você não falou: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. A tua palavra diz. A tua palavra diz. Às vezes eu chego para Deus com um problema: Senhor, olha para essa situação e tal, olha aqui, Senhor, e isso e aquilo, ou seja, papéis, ou seja, relacionamentos, ou seja, relacionamento de pais com filho, filho com pai, de cônjuge. Senhor, olha aqui para a situação, converte ele, converte ela, faz isso, faz aquilo, em nome de Jesus, amém. Cadê a palavra, querido? Cadê a palavra? Declarando: Deus, olha só, eu estou passando por isso, 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 mas eu quero te lembrar o seguinte: o dia que Moisés chegou diante do Mar Vermelho, e Faraó e seus cavaleiros vindo atrás, o Senhor abriu o Mar Vermelho, e o teu povo passou a pé enxuto. Teu discípulo Jesus, teu servo, Senhor Pedro, andou sobre as águas. Eu quero declarar que eu creio que o Senhor é poderoso para que, se esse mar não se abrir, o Senhor vai me fazer andar sobre as águas. Eu vou passar alternadamente. Eu vou passar de uma maneira tremenda, onde todos vão ficar desesperados quando eles me verem. Por causa da tua glória, por causa da tua mão, que pode todas as coisas. Amado, declara.
vai trazendo para a tua oração, vai trazendo para dentro da tua vida, do teu dia a dia, dos teus relacionamentos, vai trazendo a palavra de Deus, vai trazendo a palavra de Deus, porque agora, querido, você está onde? Você é um cidadão do reino dos céus, você é um ser, querido, espiritual, e as coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente e através da palavra de Deus, meu amado. Você não vai conseguir discernir o que está acontecendo na tua vida se não for através da palavra. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amados? Se dissermos, amado, que Deus é um Deus pequeno na nossa vida, Deus será pequeno. Se dissermos que Ele é nada, Ele será nada para quem assim age. Presta bem atenção. Pastor, me mostra aí onde é que isso está na palavra. Presta atenção. Uma certa ocasião, querido, Jesus, sendo Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, entra, querido, na cidade de onde ele veio, entra em Belém. E ele vem caminhando na cidade. E ele vem caminhando. Quando ele começa a fazer alguns milagres, algumas coisas, sabe o que é que os desconfiados falaram? Vem cá, esse aí não é Jesus? Esse não é o filho de Maria e de José? Não é esse o carpinteiro? Olha só, querido, o que é que a desconfiança faz. Você quer entender o que é que a desconfiança desses homens fizeram? Presta atenção, Mateus 13:58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham o quê? Fé. Querido, não tinham fé. A desconfiança, amado, deles naufragou a fé daquela cidade. E Jesus ali não pôde fazer nada. Todo poderoso, o grande El Shaddai, querido, aquele que pode todas as coisas, não pôde fazer ali muitos milagres. Querido, Deus não vai fazer na tua vida enquanto você não permitir. Começa a abrir a tua boca, querido, e começa a crer no que a palavra diz. Começa a crer no que a palavra diz. Tem pessoas que chegam para Deus, querido, perguntando: como é que eu sei que isso aqui que está escrito na palavra é uma verdade? Como é que eu sei que isso é de Deus? Querendo provar, querendo que Deus prove para ele. Deus não tem que te provar nada, querido. Presta atenção. Deus é Deus. Quem precisa de Deus é você e sou eu. Ele criou o céu e a terra. E tudo que na terra existe foi Ele que criou, querido. Aprove a Ele nos chamar, nos dá o privilégio de fazermos parte. E você está querendo questionar Deus? Você sabe qual é a prova e o sinal que vai te ser dado, querido? Você tem ideia? A esses que agem dessa forma, o único sinal que vai ser dado vai ser o que Jesus próprio fala na palavra. O único sinal que vai ser dado vai ser o de Jonas. Acabou. Essa é a única coisa. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, querido. Terceira coisa, querido, o antídoto: confiança diante do que a palavra diz que somos. É outra coisa, querido. Às vezes eu não sei na palavra de Deus quem eu sou. Salmo 139:14 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Presta atenção. O salmista está falando assim: eu vi que o que você fez foi tremendo. Eu vi que eu ainda quando estava na barriga da minha mãe, foi o Senhor Deus que me teceu, que me formou. Portanto, eu sei quem eu sou nas tuas mãos. Amém. Sou uma obra-prima. Eu sou uma pérola. Eu sou uma esmeralda, um diamante que está sendo lapidado pelo Senhor. Você está entendendo, querido? Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Querido, você tem ideia do amor do teu Deus para com você? Ah, pastor, por que eu estou passando por que eu estou passando? Porque você não creu. Porque a sua fé naufragou.
Você começou a trazer modelos para dentro do teu casamento, para dentro do teu relacionamento com teus filhos, para dentro do teu relacionamento com teus pais, para dentro do teu relacionamento com teus amigos, para dentro do teu relacionamento com Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Jeremias 29:11, querido. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amado, Ele me ama. E eu creio que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Amém. Agora, pasme, Deus está perguntando isso para cada um de nós hoje. Deus está perguntando isso para cada um de nós. Se eu creio que Ele me ama, e se eu creio que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Porque se eu creio, querido, eu vou caminhar nessa direção. E não tem, amado, conceitos externos. Não tem, querido, tempestade. Não tem nada que vá abalar aquilo que eu sei, quem eu sou e que eu sei quem Deus é para mim. Nada me abala. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que quem está firmado na rocha, esse não foge. Quem está firmado na rocha, esse não foge, querido. Ele não se abala. Você está entendendo, igreja? Amém. Deixa eu te dizer, querido. A palavra diz que antes, você sabe quem eu e você éramos? Nada. Nem povo nós éramos. Você sabe onde Deus nos colocou? 1 Pedro 2, 9, 10 e 11 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com propósito, querido, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado, agora é preciso exercer o poder da palavra. Amém. Você é sacerdote, querido. Você é sacerdote. Entra agora com ousadia no Santíssimo Lugar. Amém. Entra agora, querido, para ter intimidade com Deus. Fala: Deus, eu quero te conhecer. Tem uma certa ocasião, querido, onde Paulo está a caminho de Damasco com alguns homens. E o que acontece nessa caminhada é que Jesus vem ter com Paulo. Só que a palavra diz, amado, que o que eles viram foi um clarão, uma luz muito forte. Não só Paulo viu, mas também os homens que estavam com ele também viram. Mas presta atenção, a voz só quem escutou foi Paulo. E a palavra não diz que Deus falou no ouvido de Paulo. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Qual foi a última vez que você escutou Deus falar com você? Não sei me dizer não. Qual foi a última vez que você escutou Deus falar contigo? Porque, meu amado, deixa eu falar um negócio para você. Não tem ninguém na palavra de Deus que Deus tenha falado e a vida dessa pessoa não tenha mudado. Não existe. Se Deus falou com você, querido, a tua vida tem que mudar. Se Deus falou com você, a desconfiança tem que sair do teu coração, porque você estava face a face com o teu Deus. Presta atenção. Vejo pessoas: não, Deus ontem falou comigo, que maravilha. Aí amanhã alguém pisa no meu pé, estou saindo da igreja. Para com isso, querido. Para de criancice. Presta atenção. É preciso, querido, exercer o poder da palavra. Jesus, durante todo o tempo, ele afirmava: está escrito, está escrito, está escrito, e isso basta. Se está escrito, acabou. Amém. Amém, queridos? À medida que confiamos na palavra, amado, nós começamos a romper em fé. Nós começamos a romper em fé. Nós começamos, amado, a quebrar nossos limites, a avançar fronteiras. Nós começamos, querido, a abalar o inferno. Nós começamos, querido, a ver as coisas novas acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você está entendendo, amado? E a quarta coisa, querido, confiança que Deus conhece a nossa urgência.
Muitas vezes eu ocupo todo o meu tempo preocupado com uma coisa que supostamente eu vou fazer no ano que vem. Ou até mesmo uma coisa que eu vou fazer daqui a 6 meses. Deixa eu falar um negócio para você. Quem daqui pode me dizer com certeza que amanhã vai acordar vivo? Ninguém, querido. Presta atenção. Viva um dia de cada vez. Basta o seu dia o seu próprio mal, querido. Olha, quando Jesus ele dá um modelo de oração para nós, olha o que ele diz. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia, dai-nos quando? Hoje, querido. Não é amanhã. Deus, quando derrama e despeja o maná no deserto para o seu povo, o direcionamento era o maná de cada dia. Os que tentaram dar uma despertinho e pegar mais maná para guardar para o dia seguinte, no dia seguinte está cheio de bicho, tudo podre. Presta atenção, igreja. Começa a viver hoje na tua vida. Começa a viver aquilo que Deus tem para você. Amém, aleluia. Começa a acordar de manhã e dizer: Deus, a tua palavra diz que só tem um propósito preparado para mim hoje. E eu quero declarar que esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Amém. Todo mundo só botar na minha frente, eu vou falar de ti, Senhor. Amém. Me dá ousadia, me dá ousadia, me dá unção, para que eu possa falar do teu evangelho, para que eu possa abrir a minha boca, para que as pessoas não só escutem, mas me vejam, querido, viver o evangelho do reino. Isso é fé, isso é fé. O mundo está cansado de charlatão, amado. Nessa noite, amado, se você reconhece que de algum momento aí a desconfiança, se você reconhece, Deus falou no teu coração que a desconfiança, amado, tem impedido alguma restauração em algum desses níveis, seja no espiritual, seja no intrapessoal, seja no interpessoal. Preste bem atenção. O que a gente tem que trazer para a nossa vida nessa noite é o pedido, o clamor que um homem certo dia fez para Jesus. Onde a filha dessa pessoa estava com problemas. E esse homem se aproxima de Jesus e fala: Senhor, se tu podes, cura. Jesus olha para ele e fala assim, e faz uma pergunta a ele, fala assim: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Sabe o que esse homem fala? Você sabe qual foi o clamor desse homem a Jesus? Ele disse assim, Marcos 9:24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Se você fizer essa oração, se você trouxer para a tua vida essa palavra aqui, encher o teu coração pedindo a Deus para que aumente a tua fé, para que Deus te ajude na tua falta de fé, o que acontece é que Deus vai derramar. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé vai se aproximar de você. E o que vai acontecer é que pela fé você vai receber um dom de discernimento e você vai conseguir, através disso, rejeitar todo espírito de desconfiança e de julgamento. Em nome de Jesus. Amém, queridos?
Queria que a igreja ficasse de pé, por favor.